Mas então, o coletivo feminista foi o seguinte. Eu não vou nem falar que faculdade que eu estudei pra não dar problema. Mas enfim, eu estudei numa faculdade. Quando eu participava da facu, quando eu participava da facu foi quando a gente começou a discutir um pouco mais sobre feminismo. Não sei, eu sinto que na época que eu entrei na facu em 2012 não era tão discutido ainda o tema do feminismo. E aí eu também fui me descobrindo enquanto feminista nesse processo. Foi qual ano? Eu entrei na facu em 2012. 2012. Porra, cara, não tinha nem nenhuma discussão de feminismo. Não. Quando começou em 2015, mais ou menos, a discussão do feminismo aqui. Mais foi quando eu me conectei realmente com a questão. Por aí. Então foram uns anos que era normal. Tipo, machismo na facu, normal. Nada de novo aqui. E aí, o que rolou foi o seguinte. Deixa eu tentar traçar cronologicamente o que rolou. A gente foi fazer uma apresentação, a gente tinha um professor péssimo. E a gente foi fazer uma apresentação sobre urbanismo para esse professor. E aí, a gente estava apresentando, e aí eu estava com um amigo meu apresentando, e aí ele estava tentando situar o lugar que a gente estava falando. E aí ele falou assim, e aqui é isso aqui é um parque, não sei o quê, aqui é a clínica do Abdel Maci, que é aquele ginecologista que estuprou as mulheres. Tinha acabado de acontecer esse caso. E ele citou isso e continuou. Da série Assédio, que depois teve uma série inspirada nisso? Putz, não sei. Com a Adriana Esteves. Vê aí, amiga, procurei. Foi isso? Mas enfim, foi um ginecologista aqui que ele abusava das pacientes, foi um bafão. Abdel Maci. Acho que é esse cara mesmo. E aí... Roger Sadala. Tá. Você vê que é comum, né? É muito comum, gata. Coisa corriqueira. E aí, ele falou isso, citou isso, e aí o professor falou assim, mas ele tava fazendo o trabalho dele, né? Ele fazia a reprodução assistida, ele tava ajudando, fez uma piada. Que estupro, ele tava, na verdade, fazendo, assistência de reprodução, entendeu? E aí a gente olhou assim... Isso numa turma, Na aula. E aí ninguém esboçou nenhuma reação. Ele repetiu, porque ele achou que as pessoas não tinham ouvido. Ninguém esboçou nenhuma reação. Todas as minhas amigas ficaram, possessas. A gente saiu da aula, assim, uma a uma, sabe? Foi chamando no WhatsApp. A gente falou, não, vamos falar com ele no fim da aula. Acabou a aula, a gente foi falar com ele. Ele falou, não, gente, isso é uma piada. Bola pra frente, não sei o quê. Só que aí começou um bafão, mulher. Que foi isso, gerou uma conversa. Por quê? Eu era muito inconsequente na época, mas é uma inconsequência saudável até, porque é uma inconsequência que causa essas revoluções. E causou uma revolução que foi bem legal no final. Foi problemático na época, mas... Total, eu sou super dessa. É isso, eu era jovem. Eu sou desse tipo, sim. Tem consequências que geram revoluções. E aí eu imprimi vários papéis, assim. Você sabia que um professor fez piada sobre estupro em sala de aula e colei em todas as paredes? Pô, nossa, isso não é inconsequente. Mas é porque eu não tinha medida que eu poderia ser expulsa da facu, sabe? Não tinha medida isso. Pô, mas isso é ótimo. Super conceito também, lúdico, artístico. Aí eu fiz isso e aí tiraram. Só que depois, antes de tirarem, as pessoas já tinham lido e começou a virar uma conversa. E aí as mulheres começaram a conversar. Cara, e um professor fez um comentário racista pra mim outro dia. O professor falou que eu precisava tomar uma palmada. O professor falou isso. O professor falou que eu deveria vir apresentar com mini saia. E aí começou essa conversa. Foi disso que as mulheres começaram a falar. Uhum. E aí, depois eu vi que tiraram umas cartazes. E aí eu colei de novo cartazes escrito Faculdade Sem Machismo. O nome da minha faculdade, Sem Machismo. E aí tiraram de novo. E aí eu falei, opa... Se estão tirando só uma frase que eu tô falando pra não ter machismo, algo tá errado. E aí a gente começou a convocar reuniões dessas Porque mulheres. Pode colar, né? A gente tinha permitido. o aval do DA, que precisava pra carimbar. Colar outra... que precisava carimbar. Mas a gente carimbou. Conseguiu. Só que tiraram. E aí foi estranho, a gente começou a gente chamou mulheres pra se reunirem. Essa galera que já tava conversando, ouvindo frases e tal, e aí a gente fez esse movimento que era... meu professor, eu não lembro o que era, mas era uma hashtag, assim, que na época era bem da época da hashtag. Me too. Que era, meu professor disse isso em sala de aula. E aí, mulher, a gente simplesmente imprimiu, 3.000 cartazes com frases dos professores que eles falaram em sala de aula. E botamos em toda a faculdade, em toda. A gente foi 11 da noite. Que irado. Botamos em tudo. E aí, no dia seguinte, as pessoas chegaram e tava, tudo colorido. E o meu professor, que eu não lembro o que era, meu professor não sei o quê. E aí as frases, né, muito chocantes. Só que aí isso chamou a atenção da mídia.
E era bem na época que a mídia queria falar sobre feminismo. E aí eu dei um monte de entrevista. Isso mesmo, não sei o quê. Tipo, ingênua no telefone. Aí mudaram tudo que eu falei. Aí, tipo assim, eu não tinha nenhum contato. Eu não criava conteúdo na internet. Tipo assim, não tinha nenhum contato com isso. Não sabia que as pessoas poderiam manipular o que eu tô falando. Sim. Não sabia as consequências disso. Não sabia a dimensão disso. E aí eu fui falando, tipo, é isso mesmo, gente. A gente falou que os professores falaram isso. Foi na minha sala de aula, ele falou isso, não sei o quê. E aí começou. E você falou o nome do professor também? Não falei, mas eles descobriram. Ah, tá. Caraca. E eles botaram na matéria? Botaram. Mulher. E aí foi... Então, aí aconteceu cara, isso. Mas que não é porque, olha pra quem você tá contando isso, né? Eu vou achar o máximo. Oi, mas sei lá. Enfim, gente. Então, não, foi muito produtivo, assim. Porque na época foi uma barra pra mim. Porque eu fui chamada numa reunião, eles estavam com, tipo... O coordenador tava com as matérias, tipo, grifadas, assim, tipo... Ele me chamou pra conversar com todos os professores, tipo, que eram meio gestores, assim. Era, tipo, eu, a minha coordenadora, que eu te falei que ela era tudo. Tipo, 15 homens, brancos, héteros, cis, velho. E com as matérias grifadas de, tipo, o que é isso que você tá falando? Tipo, e aí foi muito duro. Tipo, quase real. Eu acho que eu quase fui expulsa. Eles só não me expulsaram porque eu acho que ia gerar mais mídia, né? E daí surgiu o coletivo feminista, porque o incômodo deles, que eu entendo, foi tipo, tá, você tá criticando, mas o que a gente faz? Tipo assim, qual Vocês não levaram em nenhum momento isso pra eles, pra reitoria? Reitoria que fala? Não. Então, isso que foi a inconsequência. A gente conversou com esse professor. Se eles não tivessem feito nada, aí vocês iam estar, tipo... Tão certas, pô, eles não fizeram nada. Mas a gente não teve essa conversa. A gente já foi no... Peraí, tá tudo errado. Sim. E aí, só que aí o que eles falaram? Tá, mas então vamos tirar alguma coisa produtiva disso. E aí a gente gerou o coletivo feminista, que é o coletivo Zarra, que existe até hoje, eu acho, não sei, mas até ano passado existia. Que aí a gente criou a semana delas, que era uma semana de debate sobre gênero, em horário tipo de almoço, pra todo mundo conseguir ir no meio do saguão. A gente chamou um monte de gente incrível, assim, tipo, veio mulheres na política, mulheres na arquitetura, veio um monte de coisas, tipo, discussões muito importantes, assim, e esse é um legado, né, assim, que rola na facul até hoje, que eu saiba. Mas foi algo produtivo que gerou, mas assim, eu sofri, viu, te contar. Não foi fácil. Eu imagino, cara, porque é isso também, quantos anos você tinha? 22. Essa é a idade que você tá, tipo... Que você tá ainda muito, tipo, a flor da pele, é tudo muito emocionante. E é emocionante quando você descobre a parada, né? Tem essa pra mim tiveram essas eras, né? Tipo, primeiro quando eu descobri e falei, caraca, aí você faz um filme na sua cabeça de todas as coisas que você já viveu e você fala, cara, eu nunca mais vou permitir isso. E aí quando acontece, você fala, não, cara, eu tenho que matar alguém, sei lá, não sei o que eu tenho que fazer, sabe? Preciso gritar, preciso, sei lá, pichar a parede, sei lá, fazer alguma coisa assim. Não, total, eu entendo, mas, pô, irado, sério. Não, irado. É uma história puta história pra contar. Eu acho que é uma parada que, assim, hoje eu não faria, mas também se eu não tivesse feito, tipo, nesse auge de juventude inconsequente, não sei o quê, talvez, tipo, eu não tivesse coragem de fazer muitas coisas que eu fiz depois, sabe? Sim.